Nós estamos, nesta sexta-feira, ainda dentro da oitava da Páscoa. Isso significa que celebramos o dia da ressurreição do Senhor. E é claro que a palavra de Deus vai nos levar justamente à experiência do Cristo vivo ressuscitado. Nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, mais uma vez, aqueles que tramaram contra Jesus tentarem agora tramar contra os seus discípulos. E a grande questão não é outra senão aquilo que Pedro realizou àquele homem que vivia ali na porta do templo pedindo esmolas. Como é engraçado e ao mesmo tempo como é interessante, e nós podemos refletir de modo muito especial quando a pessoa está fechada ao próprio Deus. Ela não consegue enxergar os sinais de Deus. Não bastasse tudo aquilo que Jesus realizou enquanto caminhou em meio aos homens nesse mundo, antes de ser crucificado, os milagres, tudo aquilo que realizou, e a dureza do coração impedia as pessoas, de modo muito especial os fariseus, os judeus, de verem que de fato ele era o Messias. A coisa aconteceu, agora os discípulos manifestam os sinais através do nome de Jesus, e ainda assim continuam com o coração duro, e agora começa a haver a opressão por parte daqueles para com os discípulos. O homem foi pedir uma esmola para Pedro. Pedro diz: dinheiro eu não tenho, ouro, prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele estava dando a fé àquele homem. E o homem abriu-se à graça de Deus, abriu-se a acolher aquilo que era de Cristo, e justamente pelo nome do Senhor Jesus foi curado. Como é bom quando nós realmente temos uma fé da qual nada nos abala. Pode vir o que for, porque nós cremos no nome de Jesus. Nós cremos que Jesus pode nos sustentar e nos ajudar justamente a superar toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer crise. E vejam, se nós retomarmos lá a noite do Sábado Santo, ou até mesmo um pouco a liturgia da Sexta-feira da Paixão, nós vamos ver que quando Cristo está pregado na cruz, os discípulos sumiram, também o abandonaram. Embora professava, como Pedro disse: tu és o Messias, o Filho de Deus, mas lá na frente vai dizer: não sei quem é, não conheço, nunca ouvi falar desse Nazareno, não sou o seu discípulo. Fica ali diante de Jesus, diante da derrota para os homens, somente Maria e João, o discípulo ao qual Jesus amava. Jesus é abandonado pelos seus, mas sabe que naqueles que ele chamou está justamente a grande força da fé vinda do Pai, para que eles pudessem dar testemunho. Não é à toa que após a ressurreição, Jesus começa justamente a aparecer aos discípulos. Nós acompanhamos ao longo da semana, desde segunda-feira, a cada Eucaristia celebrada, um momento Jesus aparece para Maria Madalena, aparece para os discípulos de Emaús, agora aparece para o maior número de discípulos que estão ali para a pesca e não conseguem a pesca, e de repente eles realmente entendem toda a Escritura e de fato creem que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Estavam lá à pesca, não pescaram nada. Qual foi no primeiro chamado que Jesus fez para Pedro? O que exatamente Pedro estava fazendo? Pescando. Passou a noite, não pescou absolutamente nada. E Jesus diz: vai e lança a rede. Pedro diz: nós não pescamos absolutamente nada,
mas em obediência à tua palavra, vamos lançar as redes. E pescaram uma quantidade que mal conseguiam trazer para a terra. O mesmo aconteceu, só que agora é o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Para que de fato, não só os discípulos, mas todos nós pudéssemos crer e crendo pudéssemos dar testemunho para que o nosso testemunho também seja verdadeiro. Então, caros irmãos, nós professamos a fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. E se é bom recordar, né? Se nós estamos hoje aqui reunidos, celebrando a Eucaristia, acolhendo a palavra do Senhor e nos preparando para nos aproximarmos do seu altar, para nos alimentar do seu corpo e sangue, é porque também alguém testemunhou para nós Jesus Cristo. E se nós vivemos a alegria da ressurreição do Senhor, do Cristo vivo ressuscitado, a nossa condição mínima de fé, hein? Mínima, é justamente de testemunharmos essa mesma alegria, de anunciarmos aos nossos irmãos que o Cristo está vivo e ressuscitado. Se para muitos que acharam a cruz sinal de derrota, de abandono de tudo, a cruz é para nós sinal de vitória, porque não foi ela que venceu, quem venceu foi o Cristo. E é por isso que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado e caminha conosco. Então, a experiência de fé para todos nós se dá através da cruz, mas nós proclamamos e anunciamos o Cristo vivo e ressuscitado. Então, peçamos ao Senhor que não só nesse tempo pascal em que vivenciamos a experiência do ressuscitado, mas a cada instante da nossa vida, que nós possamos viver a fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, na alegria daquele que nos resgatou, e assim possamos também anunciar e testemunhar aos nossos irmãos que Cristo vive e que está em nosso meio. Peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de a cada dia estarmos abertos a Ele, que não corramos nunca o risco de nos endurecer e muito menos fechar o nosso coração, mas de participar da alegria da fé daquele que verdadeiramente ressuscitou, que está vivo e está do lado de Deus, o nosso Pai.